Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. É muito bom estar cultuando a Deus com vocês nesta noite. É muito bom desfrutar da presença de Deus. Estamos aqui na casa de oração para todos os povos. Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida nesta noite, com a instrumentalidade do nosso querido pastor Daniel. A presença dele através dessa canção e da outra, Deus é fiel, estar no centro da vontade de Deus, e isto é maravilhoso. E tudo isso acontece porque o nosso coração está rendido e porque existem pessoas que estão atuando e trabalhando para levar essa conexão até o seu lar. Então desfrute disso, não assista a um culto, participe do culto, cultue a Deus, adore a Ele, desfrute da presença dEle nesta noite, em nome de Jesus. Quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Você está em pé ainda? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3 e o versículo de número 6. Êxodo capítulo 3 e o versículo de número 6. Enquanto você está procurando, eu quero expressar aqui a minha gratidão à equipe da mídia, aos intercessores, aos diáconos, ao pastor Daniel auxiliando-nos, ao Ministério de Louvor, aos câmeras, enfim, a cada um dos irmãos que estão aqui atuando e cultuando a Deus, servindo ao Senhor, a Ele que merece toda a nossa adoração. Também agradeço a Deus aqui, eu estou vendo aqui a Mari ali, né Mari, atuando aí também, e a nossa igreja, ela vai até as 9h30, das 8 da manhã até as 9h30, para que você tenha acesso, para ter um momento de oração, um atendimento pastoral. É a igreja viva, a igreja atuante. Êxodo capítulo 3, versículo 6. É o texto base daquilo que quero compartilhar com você nesta noite. Deus me deu uma ministração que eu atribuí um tema: o Deus que se manifesta ou revela. Você pode repetir comigo? O Deus que se manifesta ou se revela. Êxodo capítulo 3 diz assim: disse ainda, Deus dizendo com Moisés: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Espírito Santo, fortalece-nos, edifica-nos e gere fé no coração das pessoas que precisam tanto de uma esperança. E acredite que o Senhor é um Deus participativo. O Senhor é um Deus real e vivo. O Senhor é um Deus poderoso que se revela ou se manifesta na vida de cada um daqueles que creem. Por isso, nesta noite, que a presença do Senhor, através do seu Santo Espírito, invada esta casa, invada esse local onde esta pessoa ela está cultuando ao Senhor, que a glória do Senhor, o Shekinah de Deus, a tua manifestação venha sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta pessoa, e que ela desfrute da tua presença, Pai. Nós queremos ela, nós necessitamos dela e queremos o teu agir e o teu falar sobre nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, nós dependemos de ti. Eu oro crendo, já te agradecendo em o nome de Jesus. Na sua casa, sente-se, a equipe que está atuando aqui também pode se sentar. Há muitos anos atrás, provavelmente nos anos 90, quando eu comecei o meu ministério pastoral no Paraná, na cidade de Curitiba, eu lembro de um cartunista do jornal Gazeta do Povo. Naquela época ainda eram os jornais impressos. Eu era assinante da Gazeta do Povo. E eu lembro de um cartunista que ele tentou expressar a visão dele em relação a Deus. E dentro disso, o cartoon que ele fez no jornal, ele era uma pessoa muito famosa na cidade de Curitiba e no estado, por causa da circulação daquele jornal. Ele mostrou assim, mais ou menos na visão dele, um Deus ancião, com a barba longa, cansado, com um cajado segurando como se tivesse cansado, um trono um pouquinho totalmente desgastado e olhando a terra de uma forma indiferente e incapaz. E eu me lembro que quando eu vi aquele jornal e aquele cartoon naquele jornal, eu bati a mão sobre aquela figura e disse: esse não é o meu Deus.
Assim como eu quero te edificar nessa noite para dizer para você que esse não é o nosso Deus, um Deus indiferente, um Deus incapaz, um Deus que não se manifesta, um Deus que não se revela, um Deus que não se comunica, um Deus que não interage. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus participativo. O nosso Deus é um Deus ativo. O nosso Deus é um Deus presente que se manifesta exatamente para realizar seu propósito na nação, na cidade, na família, no indivíduo, na vida de cada pessoa. Esse é o nosso Deus, um Deus atuante. Talvez não estejamos vendo o agir de Deus nesses dias, porque a nossa visão espiritual provavelmente esteja desgastada ou estejamos cegos espiritualmente. Talvez não ouvimos a voz de Deus esses dias porque somos surdos. Não temos uma surdez espiritual que nos impossibilita de ouvir a voz de Deus. No entanto, é importante salientar que quando o Senhor usa o João para estar escrevendo através da revelação que ele estava tendo do anjo sobre as igrejas, ele fala sempre, quem tem ouvidos, ouça. Não basta ter ouvidos, todos nós temos ouvidos, mas os nossos ouvidos precisam estar abertos para ouvir aquilo que Deus está dizendo nesses dias. Os nossos olhos precisam estar abertos para enxergar o que Deus está fazendo nesses dias. É importante. Há um rompimento de uma história, quebra-se um ciclo e começa um novo. Através da vida de Moisés, quando o Senhor o chama para levar a Israel a desfrutar de um dos maiores livramentos e manifestação da teofania, da cristofania e da angelofania, lá no Velho Testamento, quando aquele povo estava vivendo há mais de 4 séculos, vivendo uma realidade de escravo, e Deus levanta Moisés para quebrar aquele ciclo. E uma coisa interessante é salientar que Deus, ele se manifesta. E ele se manifesta nesse texto que nós lemos, nós aprendemos algumas coisas interessantes que nós devemos atentar o nosso coração para entender o agir de Deus. Quando ele fala para Moisés em Êxodo 3, versículo 6, que eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus do teu pai. Moisés teme naquele momento, porque ele sabia a grandeza, a majestade, a soberania do Deus que estava se revelando a ele. E 3 coisas são importantes salientar nessa noite, quando Deus diz que ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus está ensinando e orientando a Moisés 3 coisas fundamentais que eu e você precisamos crer e entender para que possamos desfrutar do agir de Deus. A primeira delas é entender que Deus é o Deus da história ou Deus na história. Você pode repetir comigo nesta noite: Deus é o Deus da história ou Deus na história. Quando ele está dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele está dizendo, eu tenho uma história com esses homens, eu estou na história desses homens. Em outras palavras, Deus estava se revelando a Moisés, dizendo assim que o controle de todas as coisas estão nas suas mãos. Eu sou o Deus da história, não perdi o controle da situação, não perdi o controle da história, eu ainda mantenho ela. Por isso eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ele está dizendo, todas as coisas são movidas, ou eu ajo através de todas as coisas, sustentando-as através do meu poder e da minha grandeza. O controle está nas minhas mãos. É por isso que mais tarde o autor de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, apenas um destaque que eu quero dar no versículo 3, quando no capítulo 1 de Hebreus, o autor está mostrando a grandeza de Jesus e está dizendo que Jesus é aquele que Deus está falando nos últimos tempos, porque ele vai dizer que Deus se manifestou de várias formas e falou de várias formas, e naqueles últimos dias ele estava se revelando ou falando através de Jesus. E ele diz no versículo 3, que todas as coisas, diga comigo, todas as coisas são sustentadas por meio da palavra de Jesus. Oh, aleluia! E no versículo 3, pode voltar por favor, diz, ele, Jesus, é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando
todas as coisas pelo poder da sua poderosa palavra. Oh, aleluia! Saiba de uma coisa, a história está sustentada pelo poder da palavra de Jesus. A minha história, a sua história, a história das nações, a história do mundo são sustentados pelo poder da palavra poderosa de Jesus. Nós temos que ter essa atenção e entender isso. Deus é o Deus da história. A segunda coisa que nós aprendemos dentro desse texto de Êxodo 3, quando o Senhor se revela a Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele está dizendo: eu sou o Deus de promessas. Porque na vida de cada um desses homens eu tive e tenho uma promessa. Há promessas que são particulares e promessas que são coletivas sobre a nação. E Deus é um Deus de promessas. Deus estava se revelando a Moisés dizendo: eu libero promessas, eu cumpro promessas, eu faço promessas. E é por isso que Isaías, capítulo de número 55, versículo 11, o Senhor diz através do profeta Isaías, dizendo que a palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia. Isaías 55 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, a promessa que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará, se cumprirá, se tornará uma realidade naquilo que a designei. Oh, aleluia! Nessa noite na sua casa, onde quer que você esteja, levante as suas mãos, diga para essa situação: eu tenho um Deus de promessas. Terceiro, Ele é o Deus de alianças. Creia nisso, é um Deus que se manifesta na história, é um Deus que se manifesta com promessas. E quando Ele está dizendo: eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó, Ele está dizendo: eu sou o Deus de alianças. Deus é um Deus que tem uma aliança com você. Ele não vai violar a sua aliança. Ele tem um fiador na aliança que Ele fez com você. Ele estava dizendo para Moisés: Moisés, eu tenho aliança com Abraão, eu fiz uma aliança com ele, eu fiz uma aliança com Isaac, eu fiz uma aliança com Jacó, eu sou um Deus de aliança. Antes disso eu fiz uma aliança com Adão, eu fiz uma aliança com Noé, eu sou o Deus de alianças, eu não quebro a minha aliança. E agora, na nova aliança, no tempo da graça, no novo pacto, Deus, Ele continua mantendo a sua aliança, Ele continua sendo Deus de aliança, só que agora Ele tem um fiador. E o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 7, no versículo 22, o seguinte: por isso mesmo, Jesus se tornou o fiador de uma superior aliança. Você tem uma superior aliança. Deus fez com você uma superior aliança. É uma aliança maior do que a de Abraão, maior do que a de Isaac, maior do que a de Jacó, maior do que a mosaica. É a aliança de Jesus, uma aliança eterna através do seu sangue. Não vai quebrar essa aliança. A sua casa, a sua família está debaixo da aliança do Senhor, porque Ele é um Deus que se revela e se manifesta. O cartunista que eu falei para vocês no início estava totalmente equivocado. Ele não conhece o Deus da história. Ele não conhece o Deus de promessas. Ele não conhece o Deus de alianças. Talvez você nessa noite que nos conectou no nosso culto aqui da Casa de Oração para Todos os Povos, talvez você estava assim dizendo: acho que Deus não liga para mim. Acho que Deus não se importa com o que eu estou vivendo e a realidade que nós estamos passando. Não pense nisso. Deus, Ele é atual. Talvez Israel pudesse até pensar naquele contexto que estavam vivendo aquela situação, mas Deus se manifestou e Deus liberou uma palavra chamando Moisés para viver uma realidade. Agora, olha que poder desse Deus. Um Deus que se interessa por nós. No versículo de número 7 e o versículo 8 de Êxodo, diz o seguinte: Êxodo capítulo 3, versículo 7 e o versículo 8. Então o Senhor continuou: certamente tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo, eu conheço o sofrimento deles. Versículo 8. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura.
a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus, se revelando a Moisés e se revelando a nós, Ele mostra-nos que Ele é um Deus vivo. É um Deus vivo. É um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus que não é como o Deus da sociedade. Não é um Deus de pau, não é um Deus de pedra, não é um Deus de mármore, não é um Deus de latão, não é um Deus de palha, não é um Deus de gesso. O nosso Deus não foi fabricado, o nosso Deus não foi criado, o nosso Deus não precisou de um artesão fabricá-lo numa fábrica. O nosso Deus não foi moldado por mãos humanas. Por quê? Porque Ele é um Deus vivo, e como Deus vivo, Ele é pessoal. Por quê? Veja só o que Ele diz para Moisés. Ele diz: tenho visto, tenho escutado e conheço o sofrimento. Três coisas importantes, três verbos reais. O Deus vivo, tenho visto, eu estou vendo o que está acontecendo, Moisés. Eu estou escutando o clamor do povo, Moisés. Eu sou um Deus que vejo, eu sou um Deus que escuto, e eu sei da realidade do que está acontecendo com Israel. Esta é a grande verdade para mim e para você nessa noite. O nosso Deus é vivo, o Deus que eu sirvo e prego para você nesta noite, Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele está aí te vendo, Ele está te vendo, Ele está olhando para você através do Espírito Santo, Ele está escutando as palavras ou até o seu pensamento, e Ele sabe da sua realidade, Ele sabe do que você está vivendo, Ele conhece os seus sofrimentos e sabe da realidade que estamos vivendo de uma forma geral nessa pandemia. Ele é um Deus vivo. O autor de Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 31, diz que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, porque Ele é vivo. O salmista Davi, no Salmo 42, no versículo 2, ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus vê, o nosso Deus escuta, o nosso Deus conhece e sabe. Eu não sei qual é o teu momento e qual é a tua realidade. Nesta noite, eu tenho uma palavra do Senhor para você. Ele está vendo o que você está passando. Ele está escutando o seu clamor, a sua voz. Os ouvidos de Deus não estão tapados, os olhos de Deus não estão cegos. Deus continua ouvindo, Deus continua escutando, e Ele sabe do que você está vivendo. Ele sabe do que você está passando. Salmista também, no capítulo 34, no versículo 15, ele diz que os olhos do Senhor voltam-se para os justos. Está aí na tua casa, você foi justificado. Os olhos do Senhor estão sobre você, chefe de família, dona de casa, avó. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Não se desespera. Deus está olhando, Deus está ouvindo, e Deus te conhece. Deus sabe da realidade, Deus sabe da situação que você está vivendo. Deus sabe. Há um momento na história, muito antes, há uma mulher que foi injustiçada. Essa mulher entrou de gaiato numa história, e ela passou por situações delicadas, mas ela chamou Deus de uma forma maravilhosa. El Roi. El Roi. Tem que fazer esse Roi. El Roi. El Roi. O que significa El Roi no hebraico? O Deus que me vê. De quem você está falando, pastor Wander? Eu estou falando de Agar. Agar, quando estava grávida, Sara, por causa ela ficou intimidada e se sentiu incomodada, porque ela tentou ajudar Deus e colocou Agar para ser mãe do filho de Abraão.
E quando ela engravidou, a Sara ficou chateada, perturbada e mandou ela embora. Falou com Abraão e Abraão terceirizou a responsabilidade para Sara. E Sara despreza a Agar e manda ela embora para o deserto. E ela vai para o deserto, imagina uma mulher sozinha no deserto. Imagina ela grávida, se hoje já com toda a tecnologia e conforto, você sabe como é, imagina naquela época. Mas Deus, ele se revela, há uma cristofania. O anjo do Senhor se revela a Agar, e no capítulo 16 de Gênesis, e no versículo 13, Gênesis 16, 13, ela diz assim: este foi o nome que ela deu ao Senhor, que havia falado com ela lá no deserto, lá na luta, lá no problema. Tu és o Senhor que me vê, tu és El Roi, tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria visto aquele que me vê. O que ela está dizendo? Que há um Deus que olha-nos no deserto, no meio do sofrimento, que ouve o nosso clamor. Ele é o forte que vê, ele vê a nossa realidade. Por quê? Porque ele é um Deus vivo, e um Deus que se manifesta, e um Deus que se revela. Ele está te vendo, ele te conhece, conhece o seu sofrimento. O psicólogo, o psicanalista, o seu melhor amigo, seu cônjuge, filhos, talvez pai ou pais, o seu chefe, seu companheiro de trabalho, ministério, os seus liderados ou o seu líder. Talvez eles não te conheçam e não sabem como está o teu coração. Como é você ir para a cama a cada noite, colocar a cabeça no travesseiro, para começar o desafio da vida no outro dia. Você pode imaginar que ninguém saiba e conheça e veja a sua realidade. Talvez os homens não. Talvez as pessoas mais próximas de você não. Mas há um Deus, o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que chama Moisés para mudar uma história e quebrar um ciclo e começar um novo. Esse Deus, ele conhece. Ele sabe do teu deitar e do teu levantar, ele sabe do teu caminhar, nada fica oculto aos olhos dele. É aquilo que o salmista diz: os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Ele está olhando, ele está vendo você, e os seus ouvidos estão atentos para você. Agora, quando nós clamamos e reconhecemos e ficamos explícitos diante dele, diante dos nossos problemas, e mostramos para ele a nossa realidade, Deus é um Deus que se manifesta. Deus é um Deus que se manifesta. Quando você tem fé e você acredita na soberania de Deus e no poder de Deus, Deus é um Deus que se manifesta. E Ele se manifesta como? Ele se manifesta com as suas ações em movimento. Deus é um Deus que age, Deus é um Deus que se movimenta, Deus é um Deus ativo. E Ele se manifesta com ações direcionadas à nossa vida. Eu vejo isso no texto que nós lemos no versículo 8. Quais são as manifestações de Deus? Essas manifestações, Ele diz para Moisés: olha, primeiro, eu tenho visto, tenho escutado e conheço a realidade. Você acha que Deus cruzou os braços? Não, Deus não cruzou os braços, como Deus não cruza os braços, meu amigo. Deus não cruza os braços. Deus continua poderoso e Ele se manifesta com as suas ações em movimento. Por isso, Ele diz assim para Moisés: Moisés, eu desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios. Eu estou me manifestando, eu estou em movimento, eu sou vivo, eu desci para livrá-los. Vou fazê-los sair daquela terra, vou levá-los para uma terra boa, ampla, que manda leite e mel. O que eu aprendo? Que esse Deus de manifestação, Ele desce, Ele vem, Ele se revela, Ele nos livra e Ele nos leva para o novo. Ele nos tira da terra de escravidão, Ele nos tira da opressão e nos faz mudar. Desci, vou livrá-los e vou levá-los. O que Deus está dizendo? Eu vou mudar a realidade de vocês. Oh, aleluia! Deus não é uma força, Deus não é uma energia, Deus não é uma inteligência, ainda que tudo esteja nele. Ele é o Deus vivo, pessoal, que se revela, se manifesta para mudar a história da tua vida. Eu já vou encerrar, porém eu quero que você creia em 3 lições importantes que nós tiramos desse texto.
para que nós possamos crer e saber que Ele é o Deus que se manifesta. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que o Deus que eu sirvo e prego para você nesta noite, esse Deus vivo, Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus pessoal. Ele é o Deus pessoal. Êxodo capítulo 3, versículo 4, a parte A, você vai ver esse Deus pessoal falando com Moisés. Você vai ver esse Deus pessoal, onipresente, onipotente, onisciente, eterno, imutável, todo-poderoso, soberano das nações, o que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, chamando Moisés pelo nome. Oh, aleluia, o Deus que eu sirvo, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é a autoridade máxima, Ele está sentado no alto trono, Ele é aquele que governa todas as coisas pelo poder da sua palavra, mas Ele sabe o seu nome, Ele sabe seu endereço, Ele sabe da sua casa, da sua rua, Ele sabe onde você está, Ele é um Deus pessoal, assim como Ele disse para Moisés, Moisés, nesta noite, talvez Ele esteja dizendo para você, João, Mateus, Lucas, Moisés, talvez Ele esteja dizendo Davi, Daniel, Alessandra, talvez Ele esteja dizendo Mari, Ele é o Deus que te conhece e te chama pelo nome. Deus pessoal, é um Deus que interage. Ele não é uma força, Ele não é uma inteligência, Ele não é uma energia, Ele tem força, Ele é sábio, Ele tem poder, mas Ele é um Deus pessoal, Ele é o Deus vivo que conhece a sua realidade. Moisés, aleluia, Ele te conhece, Ele te conhece. A segunda realidade que eu aprendo nesse texto, que Ele é um Deus acessível. Ele é um Deus que quer aparecer para você. Ele nessa noite está aparecendo para você através de uma pregação do Evangelho, através de um mensageiro. Ele aparece para você através de um sermão, Ele aparece para você através de uma leitura da palavra, Ele aparece para você em sonhos, Ele aparece para você através de uma voz profética, ou quem sabe até mesmo de uma teofania, eu creio. E para Moisés Ele mostra que Ele é um Deus acessível, o Deus que Moisés está com medo, o Deus que Moisés vai cobrir o rosto, o Deus que Moisés está desesperado. Êxodo capítulo 3, versículo 2 diz que ali o anjo do Senhor é uma cristofania, é Jesus aparecendo na sarça que ardia e não se consumia. Lhe apareceu um Deus acessível que aparece, um Deus acessível que se manifesta, um Deus que Ele se mostra conhecido, um Deus real, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Oh meu irmão, nessa noite há muitas pessoas que eu poderia apresentar para você que é um Deus acessível. Deus já apareceu mudando a história de tantas pessoas através do poder do Espírito Santo. Deus muda a história de alcoólatras, Deus muda a história de pessoas que eram homossexuais, Deus muda a história de pessoas que seguiam rituais macabros do satanismo, Deus muda a história do macumbeiro, Deus muda a história do drogado, Deus muda a história do maconheiro, Deus muda a história do homem pervertido, do homem mau caráter, do homem corrupto. Deus aparece através da pessoa do Espírito Santo e muda a história da vida do homem. Ele é acessível. Deus é acessível. Você não precisa de buscar alternativas para ter acesso a esse Deus, porque só existe um, segundo Paulo escreve a Timóteo dizendo, há um só Deus, e Ele é mediador, Jesus, homem, entre Deus e o homem. Há um só mediador, Jesus, e Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No entanto, essa acessibilidade de Deus já tinha sido proferida pelo anjo, já tinha sido pregada, profetizada pelo anjo,
quando há revelação do anjo para trazer a notícia a Maria a respeito daquele que ela geraria no seu ventre, o soberano das nações, o rei dos reis, o Deus que se tornaria homem, quando o anjo libera a palavra para Maria, olha que coisa interessante, no capítulo de número 1, versículo 23 de Mateus 1, 23, o anjo libera a palavra dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel. O nome dele, Emanuel. Ele é o Deus acessível, porque ele é Emanuel. Você pode ter acesso a ele, por quê? Porque ele é Emanuel. O que significa, pastor Wander, Emanuel? É o que o anjo está dizendo. Ele significa Deus conosco. Ele é o Deus que se revela. Ele é o Deus conosco. Ele é com você, ele é com a sua família, ele é com a sua casa, ele é com você no dia a dia. Ele é o Deus conosco, meu irmão. É um Deus acessível. Por isso Jesus disse, antes de subir ao céu, ele disse: eis que estarei convosco, eu me revelarei a vocês, a minha presença estará com vocês, eu estarei acessível a vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E eu encerro nessa noite com o terceiro ponto que nós aprendemos como uma lição para aplicar na nossa vida no dia a dia nesse texto, que ele é o Deus de modificação, de mudanças. Ele muda-nos, ele transforma-nos, ele é capaz de mudar a nossa realidade, quebrar um ciclo e começar uma outra realidade na nossa vida. É por isso que em Êxodo capítulo 3, versículo 8 vai dizer: eu desci a fim de livrá-los dos egípcios, das mãos dos egípcios, para fazê-los sair dessa situação e vou levar para uma outra realidade. Deus é um Deus de modificações. Deus, ele entrou na história de Davi e mudou a história de Davi. Deus entrou na história de Eliseu e mudou a história de Eliseu. Deus entrou na história de Enoque e mudou a história de Enoque. Deus entrou na história de Zaqueu e mudou a história de Zaqueu. Deus entrou na história daquela mulher, a mulher samaritana, e mudou a sua história. Deus entrou na história do gadareno, endemoniado, com legião e legiões, e Deus mudou a história do gadareno. Deus mudou a história de tantas pessoas. Deus mudou a minha história. Deus talvez tenha mudado a sua história, mas se você está me ouvindo e precisa de mudanças de realidades, creia nesse Deus, esse Deus que não é de pau, esse Deus que não é de pedra, esse Deus que não é de mármore, esse Deus que não é de ferro, esse Deus que não foi fabricado, esse Deus vivo, que é eterno, soberano, onipotente, majestoso, grande, El Shaddai, mas que vive e reina entre nós. Ele pode modificar a sua vida, ele pode mudar a sua realidade. Você quer tomar uma decisão nessa noite de ter esse Deus acessível? Talvez você já tenha recebido tantos convites na sua vida. Convites para formaturas, convites para uma entrevista de trabalho, convites para festas debutantes, convites para tantas coisas. Mas nessa noite eu sou portador de um convite que foi feito há mais de 2000 anos atrás. É o convite que soa nessa noite sobre sua vida, nesse Deus que se revela. Ele está se revelando a você através da palavra. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz, convidando você: vinde a mim, vinde a mim. Está cansado? Está sobrecarregado? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E ele tem uma promessa, porque ele se revela e se manifesta e modifica a sua vida. Porque ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mudanças! Ele vai mudar. Ele vai aliviar. Agora uma condição, qual, pastor Wander? Você vai ver que nesse texto, ele vai dizer: aprendei de mim. Aprenda com ele. Aprenda com ele a como desfrutar de uma vida abundante. De uma vida que ela não se limita às circunstâncias e à realidade da nossa vida, e uma vida que continuamente pode desfrutar do agir sobrenatural e invisível de Deus. Você quer aceitar esse convite? Aceite,
É o convite de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou modificar a sua realidade, eu vou modificar a sua vida e a sua casa. Eu vou aliviar você, e aprenda de mim. Vamos aprender com Jesus. Aí na sua casa, levante as suas mãos. Se você está tomando uma decisão de seguir a Jesus pela sua vida, daqui a pouquinho nós vamos dar alguns telefones, ou melhor, vamos colocar o nosso membership na tela e você poderá acessar através do número que vai aparecer para você e mandar uma mensagem. Nós queremos orar com você, nós queremos falar com você, abençoar a sua vida. Está aí na sua tela o telefone do membership. Tome uma decisão a partir de hoje de desfrutar desse Deus que se manifesta, desse Deus poderoso. Ele não é como o cartunista diz, que ele está olhando a humanidade e não fazendo nada. Não. Ele é o Deus que age. Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que pode. Espírito Santo, agora junto com os irmãos que estão cultuando a Deus e aqueles que foram movidos pela Tua palavra, eu te peço, Senhor, nesta noite, Tu és o Deus pessoal, que conhece o nosso nome. O Senhor chama Moisés, o Senhor liberou palavras sobre tantas pessoas pelo nome, o Senhor nos chama pelos nomes. As estrelas, o Senhor conhece cada uma delas pelo nome. Quanto mais a cada um de nós, esta pessoa que está conectada, é mais importante do que uma estrela. O Senhor está chamando, o Senhor está te chamando, o Senhor está te chamando, o Senhor está te chamando pelo nome, dizendo: vem a mim, vinde a mim. Está cansado, não sabe o que fazer, está sobrecarregado, vem a mim, eu vou mudar a sua realidade, eu vou mudar a sua história, vou mudar a sua vida, vou te levar a uma outra realidade, uma nova dimensão, porque sou o Deus que me manifesto, sou o Deus que me revelo, eu sou o Deus que me revelei a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eu sou o Deus da história, eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus de promessas, eu sou o Deus da história que mantenho tudo, tudo está no controle. Assim diz o Senhor sobre a sua vida. Não pense que Ele perdeu o controle da sua casa, da sua família, da sua vida, das suas finanças, da sua saúde. Ele continua sendo Deus e Ele se revela nessa noite através dessa palavra proferida, pregada e profética para dizer para você que tem jeito, vai vir alívio, vai vir alívio. As águas estão tumultuadas, as águas estão bravias. Deus te diz nessa noite que há águas de descanso para você. Ele tem águas de descanso, Ele quer te levar às águas tranquilas, Ele quer refrigerar a tua alma e fazer com que você desfrute da mesa preparada, que Ele já preparou para você, para a sua casa e para a sua família. Eu te abençoo na autoridade da palavra de Deus, eu te abençoo em nome de Jesus. Recebe a presença de Deus, recebe a salvação na tua vida, recebe a salvação na sua casa. Se você pode, na sua casa, aplaudir ao Rei da Glória e adorá-lo, faça isso em nome de Jesus. Pastor Daniel, glória a Deus.